Chegamos, daqui para frente é comigo, sejam bem-vindos, bem-vindas. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Estamos na área, informação e prestação de serviços. Um resumo com os principais fatos da nossa região. Eu vou com imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Faz 25 graus na cidade neste momento, zona oeste de São José dos Campos. Você participa comigo, manda sua mensagem para cá, o nosso número é o 99716-8021. Estamos também conectados para o planeta inteiro. É só acessar bandvale.com. Partiu o litoral norte. Este é o início de noite em São Sebastião. Faz 26 graus na cidade neste momento. Belas imagens do início de noite lá em São Sebastião, dos nossos queridos caiçaras ligados com o BC a partir de agora. Faltam 11 minutos para 7 da noite. Em frente. Duas cidades da nossa região avançam com a possibilidade de implantação da tarifa zero no transporte público. Piquete enviou para a Câmara um projeto de subvenção do transporte com a criação de linhas para a cidade e também para a área rural. Em Jacareí, os vereadores vão discutir a possibilidade de isentar a tarifa dos passageiros do transporte público. Zerar a tarifa do transporte público. Nesta sexta-feira, os vereadores de Jacareí iniciam as discussões para isentar os passageiros de pagamento no embarque dos ônibus. Uma audiência pública foi marcada para debater a viabilidade da proposta. O movimento é liderado pela Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara. O transporte público, na realidade, dificultou muito. A dificuldade é muito grande, a tarifa alta, e as pessoas precisam utilizar o transporte público, né? E aqui em Jacareí a gente tenta fazer um fundo municipal do transporte, ainda não foi feito, e com isso encarece muito a tarifa. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 154 cidades brasileiras adotam a tarifa zero no transporte. 50 delas têm menos de 25 mil habitantes, 41 com até 50 mil habitantes, 24 com 100 mil moradores e 12 acima de 100 mil. Na capital paulista, os usuários não pagam passagem aos domingos. Este especialista em mobilidade urbana diz que a tarifa zero proporciona a inclusão social, democratizando o acesso ao transporte e o deslocamento pela cidade. Mas é preciso responsabilidade para a gestão dos recursos. Para muitas pessoas, a tarifa é um bloqueio ao acesso à cidade. Quando você retira esse bloqueio, as pessoas passam a circular mais. Mas é preciso que a cidade esteja preparada para um efeito que deve acontecer, que é o aumento da demanda. Então, a cidade tem que se preparar para custear o serviço no nível atual, mas se preparar para aumentar o nível de serviço. Se for adotada com responsabilidade fiscal, ela é muito bem-vinda para aumentar a justiça social nas cidades. No Vale do Paraíba, a tarifa zero já existe em Igaratá. O município foi o primeiro da região a subsidiar completamente o transporte público. Em Piquete, a prefeitura enviou para a Câmara uma proposta para autorizar a subvenção do transporte público na cidade. Caso o projeto tenha um aval dos vereadores, uma empresa deve ser contratada para operar o sistema. Inicialmente estão previstas uma linha urbana e 2 na área rural. Vai ser um benefício que será custeado 100% com o nosso dinheiro público, onde a população ela vai poder usufruir utilizando o transporte gratuitamente. Acredito que no mês de maio nós já vamos dar início, é um prazo mais ou menos de uns 60 dias. Pesquisas indicam que a tarifa zero não foi capaz de fazer o morador trocar o carro individual pelo transporte coletivo. O especialista em mobilidade urbana diz que é preciso sensibilizar a população. Quem está no carro, infelizmente, ele olha para o ônibus como um downgrade na vida, um rebaixamento, e não é. Se ele for de ônibus, ele contribui para uma cidade melhor, ele transita com mais segurança e com mais eficiência e sustentabilidade. 2 novas linhas vão começar a operar no transporte público de São José dos Campos a partir do dia 30 deste mês. Os passageiros vão conseguir embarcar na linha 066 Eco Campos de São José, Avenida João Rodolfo Castelli, e também na 082 Sul Jardim das Colinas. Serão quase 140 viagens a mais por dia na cidade, com o início dessas 2 novas operações. Furtos e roubos de bicicletas foram registrados na nossa região.
2 homens foram presos na madrugada desta quinta-feira, suspeitos de envolvimento no furto de bicicletas em Pindamonhangaba. 5 bikes foram recuperadas pela Guarda Municipal. Os criminosos haviam desmontado as bicicletas quando foram localizados no bairro Castoeira. Em São José dos Campos, câmeras de segurança flagraram uma adolescente de 15 anos que teve a bicicleta roubada. O caso foi no início da semana na Vila Industrial. Segundo a polícia, a vítima ainda foi agredida pelo criminoso. O suspeito conseguiu fugir com a bike e ainda não foi localizado. Um homem foi flagrado ao furtar uma bicicleta em Caraguatatuba, no litoral norte. Foi na semana passada. O suspeito pega a bike do bicicletário de uma clínica e foge. E nessa madrugada, 3 contêineres provisórios do Mercado Municipal de São José dos Campos foram atingidos por um incêndio. Moradores do entorno do mercado, que fica no centro da cidade, tiveram que ser evacuados por conta da fumaça no local. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e utilizou cerca de 6 mil litros de água para apagar o fogo. Desde o ano passado, alguns comerciantes foram realocados para contêineres durante a reforma do Mercadão. O local não foi interditado, funcionou normalmente hoje, mas os 5 contêineres ficaram sem energia. Imagens do CSI, que é o Centro de Segurança Integrada da Prefeitura, serão analisadas para determinar a causa deste incêndio no Mercado Municipal de São José dos Campos, região central da cidade. Uma gata foi arremessada por um adolescente em um rio, lá em São Luís do Paraitinga. Como se não bastasse a maldade por trás deste ato, a cena foi filmada e postada nas redes sociais. O animal sobreviveu e conseguiu voltar para casa. Depois de ser jogada em um rio, a gata Safira sobreviveu e conseguiu voltar para casa sozinha. Um adolescente foi filmado arremessando o animal no rio Paraitinga. O vídeo foi publicado nas redes sociais e gerou revolta. No dia seguinte, após ser arremessada, Safira foi encontrada com vida e levada para uma clínica em Taubaté. Ela chegou bem assustada, bem medrosa, para fazer uma avaliação clínica. A parte ortopédica, ela tem uma torção no joelho direito e uma dor na lombar. A gatinha Safira tem cerca de 3 anos e costumava passear sozinha pela redondeza da sua casa. E foi também sozinha que ela voltou para casa depois de ser arremessada no rio. No dia seguinte, a tutora encontrou ela caminhando, de volta para casa na Rua dos Músicos, em São Luís do Paraitinga. E agora ela se recupera aqui nessa clínica veterinária em Taubaté. A gente recomenda manter em casa, Esse ato dela voltar para casa foi bem importante, porque os gatos realmente voltam. Mas ela, debilitada do jeito que ela estava, ela conseguiu ainda pedir socorro para a tutora dela. O caso reacende o alerta para maus tratos. Situações como a do cão orelha em Florianópolis também chocaram o país. Que a gente possa ter a conscientização, dos jovens aí de não estar cometendo esse tipo de crime, Porque você vê aí, a gente teve aí o caso do cão orelha, que repercutiu, também são jovens. Então, assim, a gente precisa também ter essa preocupação aí, de levar essa conscientização aí para que isso não ocorra de novo, O adolescente foi identificado e o caso segue em investigação. Apesar do susto, a Safira está se recuperando. Mesmo que digam por aí que os gatos têm 7 vidas, estes animais não podem ser alvo de agressões como essa. E é sempre importante denunciar. Eu faço um pedido para a população que, em caso de maus tratos, denunciem, porque vai ser só através das denúncias que vamos conseguir fazer alguma coisa para ver se a gente sana um pouco isso. Depois de conhecer a maldade do ser humano, encontrou boas pessoas pelo caminho, O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de maus tratos a animais. Em nota, a defesa do adolescente reforça que, por se tratar de menor de idade, o caso deve ser conduzido com responsabilidade e respeito às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil está fazendo a investigação do caso e, segundo a defesa do jovem, a família colabora com o processo. Depois de cruzar a Carvalho Pinto de Guarulhos até São José dos Campos, o transporte de um transformador vai acessar a rodovia dos Tamoios a partir de hoje.
O transporte da supercarga vai sair hoje à noite da altura do quilômetro 11 no trecho de Planalto da Tamoios pela pista sentido litoral. O deslocamento está previsto para acontecer a partir das 11 da noite. Depois o transformador volta a se deslocar na segunda-feira que vem. Os túneis da Serra Nova vão ser interditados para a passagem da carga e a Serra Antiga vai operar em mão dupla para os demais motoristas. Na terça-feira o transporte vai acessar a alça de Maresias para seguir em direção ao porto de São Sebastião. O transformador saiu de Guarulhos e vai ser levado para o porto de São Sebastião. De lá, a carga vai ser levada para a Arábia Saudita. São cerca de 138 metros de extensão e 845 toneladas. Os caminhos do motorista. Band Cidade entra em sintonia com a Rádio Repórter das Estradas para conferir o movimento nas principais rodovias que cortam a nossa região. Quem atualiza para a gente as condições das estradas neste início de noite é o nosso querido Vandi Venino. Fala, Vandi, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o pessoal em casa, né? Pela rodovia Dutra, no sentido São Paulo, em Pindamonhangaba, tem trânsito carregado com pontos congestionados do quilômetro 94 ao 112 em Taubaté pela pista expressa, e isso por excesso de veículos. Em São José dos Campos, a Dutra tem trânsito intenso entre os quilômetros 136 ao quilômetro 143, próxima à saída da Dutra para a região da Vila Industrial e região da Vista Verde, por excesso de veículos. Já no sentido Rio de Janeiro, trânsito lento com pontos congestionados na pista marginal em São José, quilômetro 149 ao 147, próximo acesso para a Avenida dos Astronautas. Ainda no sentido ao Rio de Janeiro, trânsito congestionado do 147 ao 143 em São José dos Campos. Em Taubaté temos trânsito carregado pela rodovia Dutra, pista expressa do quilômetro 112 até o quilômetro 107, saída para o principal acesso de Taubaté. Isso acontece por alto fluxo de veículos no sentido Rio de Janeiro. Pela rodovia Ayrton Senna, apresentando trânsito acima do normal no sentido interior, pontos congestionados que vão do quilômetro 21 ao quilômetro 23, excesso de veículos pela rodovia Ayrton Senna. E a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 6 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. E lembrando que nesse momento não estão sendo transportados veículos pesados como caminhões e ônibus devido à maré baixa. É com você, Otávio. Valeu demais, Vandi, pelas informações ao vivo, direto do nosso estúdio da Rádio Band Vale FM, repórter das estradas, 102.9. São 7 horas em ponto. Hoje a Prefeitura de São José dos Campos libera as 2 alças da Ponte Estaiada, na zona oeste da cidade. Mais cedo, o sentido Jorge Zaru para Cassiano Ricardo já havia sido liberado e agora à noite deve ser liberado também o sentido São João para Jorge Zaru. O Arco da Inovação havia sido interditado na semana passada para obras de manutenção. Essas são imagens ao vivo neste momento, inclusive as 2 alças com trânsito liberado neste momento. Depois de pouco mais de 10 dias de interdição da Ponte Estaiada, trânsito flui normalmente por lá. Um homem foi preso em São José dos Campos suspeito de furtar mais de R$60 mil de um casal de idosos. Ele trabalhava como cuidador na casa das vítimas. O caso aconteceu neste prédio de luxo, no centro da cidade. O cuidador, um jovem de 25 anos, foi contratado através de uma empresa terceirizada. Ele cuidava de um idoso que passou por uma cirurgia e estava acamado. A esposa do idoso notou que alguns objetos sumiram do apartamento. A vítima me relatou que ela havia percebido que nos últimos dias haviam sumido algumas das suas coisas, mas ela não sabia dizer como, nem porquê, nem exatamente quando havia sumido, né? Ela sabia que tinha sumido, era uma senhora um pouco mais de idade, e ela relatou que na data de ontem ela havia guardado seus objetos de valor dentro de uma caixa, colocado essa caixa no guarda-roupa e trancado o quarto. Quando ela retornou, ela foi verificar suas coisas, o quarto estava trancado e a caixa estava vazia. Aí ela se lembrou que ela tinha uma chave cópia guardada em casa. Ela foi procurar essa chave cópia e quando ela estava ali procurando, ela observou que o cuidador ali, ele estava acompanhando as ações dela. Segundo o boletim de ocorrência desse prédio, é que o homem saiu com uma mochila nas costas. A polícia militar foi acionada pela esposa da vítima e a partir das características passadas sobre a aparência do homem pela mulher, é que os policiais
encontraram o suspeito no Jardim Imperial, aqui na zona sul de São José dos Campos, durante a madrugada desta quinta-feira. Entre joias e dinheiro localizado aí, aproximadamente R$65 mil. O indivíduo também realizou ali transferências bancárias, ali se utilizando dos cartões de crédito da vítima, de uma maquininha no nome dele mesmo ali, ele realizou diversas transferências aí. Em nota, a empresa responsável por contratar o cuidador afirma que está aguardando resposta dos familiares das vítimas para o agendamento na delegacia e que está à disposição para os esclarecimentos. Já a defesa do acusado afirma que irá aguardar o término das investigações para, posteriormente, dar prosseguimento ao direito de defesa do acusado. Moradores do estado de São Paulo vão receber uma mensagem no celular com um aviso sempre que houver uma elevação no consumo de água. O alerta vai ser emitido sempre que o usuário atingir um consumo 30% acima da média. O monitoramento vai ser feito a partir de inteligência artificial. Além de incentivar um consumo mais consciente, o aviso também pode indicar possíveis vazamentos na residência. Só no ano passado, a Sabesp fez 380 mil reavaliações de faturas. Conversa comigo, seu recado chega pelo 997168021, manda sua mensagem para cá, sempre bom contar com o seu carinho aqui no Band Cidade, a sua audiência, a participação do Joselito de Caraguatatuba. Boa noite, sou o Joselito do Pegorelli. O que esse garoto fez com esse gato é o espelho de que poderá fazer com qualquer pessoa do convívio e isso é muito perigoso. Valeu, Joselito, pela sua participação aqui com a gente. Simone Andreato, em Jacareí. Oi, Otávio, boa noite, estou aqui assistindo ao ABC. Em relação à gata, ninguém é obrigado a gostar de animais, mas também não é justo judiar dos bichinhos. Os animais devem ser tratados com todo carinho. Abraços, Otávio. Valeu demais, Simone, pela sua participação aqui com a gente. Jurema em Taubaté, boa noite, Baldim. Agora caindo uma boa pancada de chuva aqui no Secap 2 em Taubaté. É aquela chuva que vai e volta. Abraços, Jurema e Jorge. Deu uma refrescada então, né, Jurema? Beijo grande, valeu também pela participação do nosso querido Jorge ligado com a gente aqui no BC. O intervalo é rápido, eu volto já, são 7h05. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Aqui não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega desconto. Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Ultrafarma, preço baixo todo dia. Última chance, termina dia 29. A Páscoa mais gostosa está chegando! Atenção, passageiros! O Expresso da Páscoa vai partir rumo à Estação do Coelho. Prepare sua família para uma viagem inesquecível por um mundo de diversão onde a magia da Páscoa ganha vida. Conheçam os coelhinhos, Pipo e Lili e coloquem a mão na massa em atividades únicas. Anote na agenda, 4 e 5 de abril, no Vale Sul Shopping. E a entrada é gratuita. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Aqui não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega desconto. Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Ultrafarma, preço baixo todo dia. Última chance, termina dia 29. De volta com o Band Cidade, o destaque do esporte. O São José perdeu para a Ferroviária pela Série A2 do Campeonato Paulista. Em pleno Martins Pereira, o placar foi de 1-0.
O gol saiu aos 7 minutos do segundo tempo com o Albano. O São José soma 6 pontos e está em segundo lugar no grupo. No domingo, a Águia do Vale e a Ferroviária se enfrentam outra vez. Derrota então para a Águia do Vale em pleno Martins Pereira. Gestores e especialistas em educação se reuniram hoje em Lorena para discutir os principais desafios do ensino público da nossa região. O encontro faz parte do segundo Fórum de Educação da Anvale e destacou temas como alfabetização, inclusão e financiamento. O encontro reuniu representantes de cidades da região para discutir os desafios da educação pública. O fórum é uma iniciativa da Anvale, Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e da FLUP, Fundação Lúcia e Pellerson Penido. A importância de ter pessoas capacitadas que nós possamos discutir políticas públicas voltadas à nossa região e sempre para o bem-estar de todos os nossos alunos. O encontro reúne gestores municipais, especialistas e representantes de diferentes esferas para debater temas como alfabetização, financiamento da educação e inclusão. A educação não tem segredo, os problemas são os mesmos para todos os municípios. Então, a gente trazer experiências boas que municípios têm e socializar uns com os outros, a gente pode crescer. Então, em termos de solução para aquelas questões. Entre os temas em destaque estão a educação infantil, a alfabetização na idade certa, a educação inclusiva e o uso de recursos do Fundeb. É um momento que a gente consegue se encontrar, que a gente consegue dialogar com outros municípios e enriquecer as nossas práticas diárias em cada município. O fórum também funciona como um espaço de trocas de experiências entre os municípios, com foco em soluções que podem ser aplicadas na rotina das redes de ensino. A expectativa é que o conhecimento compartilhado aqui se transforme em avanços concretos na educação dos municípios da região. Todos que estão presentes vão poder voltar para a sua cidade com muito mais conhecimento e com certeza poder repassar para os seus alunos. 7h10, eu volto em instantes. Fala, doutor Isael! Obrigado, Fátima. Ela está me perguntando que usa toda noite Zolpidem para dormir e me perguntou quais os riscos. Fátima, obrigado pela sua pergunta. O Zolpidem é um remédio indicado para insônia, mas o uso diário por muito tempo pode trazer alguns riscos. Ele pode causar dependência, perda da memória, sonolência durante o dia, quedas, principalmente em idosos, e até dificuldade maior para dormir quando a pessoa tenta parar, que é o desmame. A alternativa para melhorar o sono é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Trata a causa do problema. Além disso, mudar alguns hábitos pode contribuir para uma melhor noite de sono, como deitar sempre no mesmo horário, usar menos a tela à noite, principalmente de celular, evitar o café e criar ambiente adequado para dormir. Bom? Acesse as redes sociais, Facebook e YouTube, Doutor Isael, e Instagram, Drisael Domingues. Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês pra economizar. Aqui não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico, são mais de 18 mil produtos com mega desconto. Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Ultrafarma, preço baixo todo dia. Última chance, termina dia 29. A Porsche Cup começou com tudo. E domingo, dia 29, tem mais. Um dos principais circuitos do calendário está pronto para receber a segunda prova da temporada. E você não pode ficar de fora. Muita emoção e adrenalina no asfalto do Autódromo Velotita. Venha torcer e vibrar com as máquinas mais charmosas do automobilismo. Acesse PorscheGT3Cup.com.br e garanta o seu ingresso. Sabe o que vale a pena para o seu pet? Uma loja completa Vale. Rações, brinquedos, roupinhas, banho e tosa, veterinária. E tudo com até 10% de desconto no Fidelidade. Pet Camp, a sua rede pet no Vale. Pandicidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Para o fim de semana, a dica é curtir um passeio por Ilhabela, no litoral norte. Na terceira reportagem da nossa série especial sobre a cidade, Além do Mar, as histórias guardadas e preservadas nos museus de lá.
E hoje nós decidimos fazer um passeio totalmente diferente do comum aqui em Ilhabela, mostrando que o arquipélago é muito mais que praia. Aqui do meu lado eu tô com o Danilo, ele será o nosso guia nessa expedição, nesse descobrimento em Ilhabela. E tem museus incríveis, para quem não quiser ir à praia, né, Danilo? Tem vários tipos de passeio aqui no arquipélago. Exatamente, Conrado. Bem-vindos à ilha. Ilhabela é realmente muito mais que praia. Aqui a gente tem roteiro gastronômico, tem roteiro cultural, tem roteiro ligado ao ecoturismo, tem roteiro ligado mais às praias. Então agora vai ser um prazer guiar vocês aí por toda essa imensidão de atividades e experiências que rola de fazer aqui em Ilhabela. A história da fazenda, ela conta a história de Ilhabela, né? Além de praias e cachoeiras, Ilhabela teve diversas fazendas desde 1600 até por volta de 1900. Engenhos que plantavam cana-de-açúcar e café. Aqui era um engenho principalmente que produzia cachaça, né? E um engenho chamado Fazenda Engenho d'Água, por quê? Com tantas cachoeiras, eram moinhos de roda d'água, né? Então, a água, que pra gente é tão importante até pelo consumo atualmente, né, fazia parte da atividade econômica, engenhos, né, de roda d'água. E essa fazenda ela também passou por um período mais moderno, onde tiveram empregados que trabalharam aqui já na época da última família, que residiu até 2015, por isso que esse espaço ainda é um pouco moderno. É uma fazenda que passou por diversos períodos, né? Desde a época colonial, onde tinha mão de obra escravizada, tem o Museu Afro, que explica mais a respeito disso, até por um período mais contemporâneo, né? Danilo, então a gente chega aqui, cara, no Museu Náutico de Ilhabela, que entre as opções é mais uma opção para quem quer fazer esse roteiro de cultura aqui da cidade, né? Então, Dudu, aqui é uma excelente opção para quem está conhecendo essa parte dos museus, da parte histórica e cultural de Ilhabela, mas também para quem está passando pela vila, final de tarde, e veio aproveitar o centro histórico, porque o Museu Náutico ele está dentro de um prédio, já que faz parte do patrimônio histórico de Ilhabela, que é o prédio da antiga Cadeia e Fórum. E aí, aqui dentro é que está a parte do Museu Náutico, onde as pessoas vão conhecer as histórias de 28 naufrágios, inclusive do Príncipe de Astúrias, que é considerado uma das maiores catástrofes do mundo náutico, e a história considerada como o Titanic brasileiro. E por toda a Ilhabela, né, Danilo, a gente encontra, além de lindas paisagens, obras de arte de artista brasileiro. Ilhabela é isso, né? Contemplação junto com a natureza, né? Exatamente, Dudu. Aqui na ilha é muito legal porque tem uma tradição de cultura muito forte, de arte muito forte. Aqui na ilha existem muitos artistas e aqui esse se tornou um ponto realmente turístico. As pessoas param aqui porque elas ficam admiradas com essas obras aqui de um artista local, Caiçara, local de Ilhabela. Então tem essa parte muito forte sim da arte aqui na ilha. Aqui são obras do Gilmar Pina, certo? E essa obra que se chama Paixão, que retrata aí toda a cena da Paixão de Cristo, é muito legal, né? É muito legal, essa obra realmente é encantadora e todo mundo que passa por aqui, você vê que fica curioso, você vê que quer olhar, quer ler a plaquinha para entender qual que foi a ideologia dele de trazer outras religiões para esse contexto, realmente muito interessante. E ainda bem, cara, que Ilhabela existe, né, cara? Exatamente, Ilhabela na verdade é tão surpreendente, tão surreal, tão incrível que a gente tem um hashtag, brincadeira que é hashtag Ilhabela não existe, mas Ilhabela existe, você só precisa vir conhecer tudo que tem de espetacular por aqui. E coladinho à Fazenda de Engenho, a gente tem aqui o Museu Afro, que conta a história desde a Lei Feijó até a Lei Áurea em 1888. Pedro, é realmente uma viagem na história que a gente tem aqui, tem os números ali de embarques e desembarques de navios negreiros, é um compilado histórico e que mostra um pouco da importância gigantesca que teve Ilhabela nesse período, né? Exatamente, né? É um museu que ele é muito importante porque ele conta justamente, né, sobre a contribuição, né, da chegada das pessoas africanas, né, na parte contemporânea, mas na questão da história do tráfico que ocorria aqui. Tinham muitos engenhos na Ilhabela, então a mão de obra escravizada ela ocorreu durante um certo tempo, tanto de negros quanto de indígenas também. E nós estamos numa ilha, então as peças que tem aqui de visitação foram encontradas no meio dessa mata, em sítios arqueológicos que tem aqui no meio do nosso parque estadual, né? Danilão, obrigado pelas informações, adorei o nosso passeio e amanhã tem mais, porque afinal, Ilhabela não existe!
Legal demais. Simbora! Esse foi o Band Cidade de hoje. Para conferir outras informações da região, é só acessar bandvale.com. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma excelente noite para nós e até amanhã.